noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e que, com essa mesma alegria que nós devemos levar por todos os momentos da nossa vida, né? Essa alegria cristã, essa alegria em Cristo que nos dá força para caminharmos, né? Para frente e para o alto. Hoje, meus amigos, é a última segunda-feira de novembro. Na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro, estamos iniciando o mês do aniversário do nosso querido Mestre Jesus, né? Então, vamos dizer assim, que a nossa reunião hoje é um advento e as três próximas também serão um advento para a chegada do nosso querido Mestre Jesus, essa chegada todos os dias em nossos corações, né? E como é de costume, vamos convidar o nosso amigo Ronaldo, que irá fazer para nós a leitura, né, do nosso pequeno grande livro. E hoje eu não estou no meu habitat normal, né? Estou aqui sem o meu livrinho, mas o Ronaldo irá fazer para nós a leitura. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos seguindo então todos em comunhão, com o objetivo em nosso Senhor Cristo Jesus. Então, hoje o tema é nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas capítulo 9, versículo 35. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma, de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias. Junto de si, Moisés e Elias, areolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Caminho, Verdade e Vida, lição 32, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Leitura maravilhosa, né? Uma leitura para os nossos corações, para os dias de hoje, né? Todos nós, vamos dizer assim, o nosso planeta, né, em si, está passando por momentos, assim, tumultuados. Que nós possamos ter a confiança e a serenidade, né? Porque sem esses dois elementos, como nos diz Emmanuel, não conseguimos. E naquele momento em que a gente tiver para explodir, principalmente, né, com a linguinha, né, e colocamos a aguinha da paz que o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier nos ensinou. Mas vamos caminhando, firmes e fortes. Gratidão, Ronaldo. E agora eu quero convidar a nossa irmã, a Iraídes, né, essa amiga querida também, para que ela possa fazer para nós a nossa oração inicial. Boa noite, Iraídes. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa Boa noite a noite, todos. querida.
com muita alegria, né, que estamos reunidos mais uma vez. Vocês estão ouvindo bem? Sim, Então, com muita alegria que estamos reunidos, são momentos sublimes que não em favor de Deus, não em favor de Jesus, não em favor dessa incansável espiritualidade que nos assiste a todos os instantes, mas é ao nosso favor. Quem de nós quer perder esses minutinhos em que jorram do plano mais alto para nós, banhos de luzes, de refazimento, de força, de coragem nas nossas lutas, como diz o Pogete, nas nossas lutas de cada dia. Obrigada, Senhor Jesus, por nos conceder esses instantes sublimes junto aos amigos queridos, irmãos dessa casa abençoada, Esperança e Fé. E queremos, neste momento, te agradecer imensamente as benesses que recebemos todos os instantes em favor de nós, em socorro de nós, que possamos, Jesus, fazer silêncio em nossos corações, em nossas almas, para podermos ouvir a intuição, as vozes desses irmãos queridos a nos intuir o melhor caminho, melhor a fazer, em favor de nós, em favor dos nossos próximos. Possamos calar, né, nossos pensamentos que às vezes são tão conturbados diante das situações da vida, das vicissitudes, dos percalços, mas com a sua infinita bondade, sempre a nos socorrer, a nos amparar, a nos escorar, a nos levantar. Obrigada, Jesus. que Que assim seja. podemos sentir sua paz, da sua serenidade, mas, sobretudo, Senhor, ensina-nos a receber a sua paz. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seu bendito e santo nome em toda parte, na terra, nos círculos espirituais. Dai-nos, Senhor, o pão material, o pão espiritual, perdão de nossas dívidas, à medida que tentamos perdoar os que nos ofendem. E não nos deixe entregue às tentações do caminho, às tentações que residem em nós, pois que teu, Senhor, é o reino e a glória para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada, Deus, nosso Pai. Obrigada, espiritualidade amiga. Muito obrigada, Iraí. E antes de chamar a nossa convidada, né, eu vou convidar agora a nossa amiga Odília para fazer a leitura do Evangelho. Ronaldo, por gentileza, coloca para a Odília. Boa noite a todos. Boa noite, Odília. Tânia, mais uma vez, e vamos à nossa leitura, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 1. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Item 5.
Que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhe prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Porque aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito de afastamento dos maus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Obrigado. Nós te agradecemos, Odile. Muito obrigada, minha amiga. E agora, né, vamos convidar a nossa querida expositora da noite, né? Essa que adora falar de Jesus para as crianças, né, Nayara? É Seja isso aí. bem-vinda, minha amiga. E ela sempre fala, eu fico tão contente quando vocês me convidam. É isso mesmo. É. E como é bom trabalhar para Jesus, né, Nayara? Nossa, é bom demais ter a oportunidade, né, de fazer o bem. É, e não precisa muita coisa, né? De repente, só com o Evangelho e falar de Jesus, esse nosso amigo, né? Esse nosso irmão, médico das nossas almas, que nos ajuda bastante, né? É E aí, isso aí. Nayara, hoje você vai nos falar sobre as bem-aventuranças, né? Isso. Pode Então, pode, começar. pode começar, Então, sabe? primeiro eu quero agradecer, né, por me convidar mais uma vez. E quero pedir desculpa porque eu tô com um pouquinho de tosse. Então, às vezes eu vou. Eu tentei de tudo para parar, mas não tô conseguindo. Então, Mas às você vezes eu não vou irá tossir, tossir em nenhum momento. Você vai ver, se viu, Deus bem? quiser. Que assim seja, que a espiritualidade amiga te ampara, te proteja. Seu José Marques Garcia está aí te amparando e iluminando. Vai trazer o remedinho para sua gargantinha aí. Amém. Seja Se Deus bem-vindo. quiser que assim seja. Assim seja, minha. Então, gente, falar de Jesus é tão difícil, né? Jesus que foi o espírito mais puro que já veio, né? Reencarnou aqui na Terra. Então, é uma tarefa muito difícil. Claro que eu não vou conseguir chegar na grandiosidade que é Jesus, mas eu vou tentar, assim, trazer um pouquinho das minhas reflexões sobre as bem-aventuranças, que é o nosso estudo de hoje, né? E igual eu tava conversando com a Tânia, ela falou: ai, tá chegando o Natal, o que que você acha de falar de Jesus? Aí, tipo, fiquei muito feliz, né? As bem-aventuranças, um ensinamento tão importante desses. E essa época do Natal é o momento que a gente se aproxima mais, né, da espiritualidade, aproxima mais, desse nosso irmão, desse mestre, né? Então, Jesus, né, nosso irmão, nosso irmão mais velho, né, que quer sempre o nosso bem, quer sempre ajudar a gente na nossa evolução, ele não precisava mais reencarnar aqui na Terra, ele já tinha alcançado todo o grau de elevação que um espírito pode alcançar. Ele já tinha conquistado essa elevação através das suas experiências na carne, né? E ele venceu o mundo, e aí ele já tinha se tornado espírito puro. Então, se ele não precisava mais reencarnar, por que ele veio aqui na Terra? Justamente para nos ajudar, para nos auxiliar, né? Porque Jesus, ele nos ama, ele quer o nosso bem. É igual um irmão mais velho mesmo, que quer, que ajuda a mãe a cuidar do filho do irmão mais novo.
né, que está sempre ali disposto a ajudar. Então, Jesus, ele não precisava mais reencarnar. Ele reencarnou justamente por nós, para nos ajudar, né, por amor a nós. E toda a sua trajetória aqui na Terra foi de grande ensinamento. Todos os momentos dele aqui na Terra, ele ensinou alguma coisa para nós. Até mesmo quando ele não falava nada, a sua postura, né, o seu jeito, tudo foi um grande ensinamento para nós. Mas as bem-aventuranças é um muito importante, eu acho muito importante, né? Se não um dos mais importantes ensinamentos de Jesus, né, que ele nos trouxe. E o que que são essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas fazem parte daquele ensinamento que Jesus fez aos seus discípulos, né, e a todas as pessoas que estavam ali ao redor, no monte, na montanha, né, que é aquele conhecido como Sermão da Montanha. E lá nesse monte, nessa montanha, ele proferiu vários ensinamentos para nós, né? Ele nos ensinou várias coisas que se a gente seguisse certinho, iria nos ajudar, né? Então, o Sermão da Montanha é um discurso bem grande, bem longo que Jesus faz, né? E está presente no Evangelho de Mateus. De Lucas também tem essa passagem de Jesus, só que é bem rápida. De Mateus, ele aprofunda mais. Então, as bem-aventuranças está contida dentro desse Evangelho de Mateus, né? E aí, lá nesse monte, quando ele sobe lá nesse monte, ele dita regras, ele dita regras mesmo que a gente pode seguir se a gente querer evoluir, né? Ele fala, ó, se vocês querem herdar a terra, vocês têm que ser mansos. Então, tipo, dita regras mesmo. Se a gente seguir direitinho, a gente alcança essa evolução, né? E aí, né, ele diz que bem-aventurado, né? Ele fala várias bem-aventuranças, se eu não me engano, são 9 no total. E a gente tem que pensar, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, né? Felizes aqueles, né, que são brandos e que são mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Felizes os pobres de espírito, porque eles poderão entrar no reino dos céus. Então, bem-aventurança significa felizes. Mas, gente, como a gente sabe, na época que Jesus veio na Terra, as pessoas que estavam ali ainda não tinham condição de entender as coisas ao pé da letra, elas não tinham condição. Jesus não podia chegar lá e falar as coisas com seu verdadeiro significado, porque elas não iriam entender. Então, ele falava por parábolas. Ele falava as lições dele por alegoria, que era o jeito que aquelas pessoas poderiam entender. Então, tudo que ele ensinava, que ele falava, era por parábolas. Só que hoje, como nós, graças a Deus, temos o Espiritismo, né, que é o Consolador prometido, que Jesus disse que viria dar continuidade aos seus ensinos, a gente, ele veio trazer a verdade, o Espiritismo veio trazer a verdade e veio esclarecer esses ensinamentos de Jesus. Então, para a gente entender essas bem-aventuranças conforme realmente seu verdadeiro significado, é preciso que a gente saiba interpretar essas palavras. Né? A gente, pobre, por exemplo, pobres de espírito. A gente tem que saber interpretar. Pobres de espírito, que Jesus dizia, eram os humildes. Então, a gente tem que saber interpretar essas bem-aventuranças no ponto de vista espiritual, para que a gente possa entender. Né? E a sorte é nossa que hoje temos o Espiritismo aí, que veio esclarecer isso. Então, fica muito mais fácil hoje a gente entender do que há um tempo atrás. Giovanni Borges, né, no livro Tempo de Renovação, ele fala tais ensinos de uma beleza sem par e de uma profundidade que abarca todas as lições evangélicas, têm as características da prática da vida, com sabor pessoal para cada um de nós, desde que entendidos em sua alta significação espiritual. A interpretação não deve ser literal, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Assim, pobres de espírito, terra, mansos, reino dos céus, justiça e tantas outras expressões
não devem ser entendidas na sua acepção literal ou dierna, porque perderam seu primitivo sentido pelo discurso dos séculos e em função das traduções imperfeitas. Então, gente, é preciso que a gente não siga não tente entender as bem-aventuranças pelo pé da letra, né, na sua forma literal, porque assim não vai ter o seu verdadeiro significado. Então, é preciso. Por quê? Porque, como diz o Juvanir, quantos e quantos anos se passaram dessa mensagem? Quantas e quantas traduções não foram feitas? As palavras, elas perdem o seu significado. Elas perdem. Ainda mais passando nas mãos de homens, né? Porque foram homens que escreveram os evangelhos. Então, a gente precisa saber interpretar essas bem-aventuranças. O Haroldo, ele disse que para a gente conseguir entender o Sermão da Montanha, primeiro é necessário que a gente entenda, que a gente estude, aprofunde sobre 4 pilares. Então, antes de entender o Sermão da Montanha, é preciso que a gente entenda 4 pilares antes, que é os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses capítulos, né, são, respectivamente, o capítulo 1, Não vim destruir a lei. O 2, Meu reino não é deste mundo. O 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. E o 4, Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, para a gente conseguir entender realmente a mensagem de Jesus lá no Sermão da Montanha, a mensagem de Jesus quando ele dita as bem-aventuranças, primeiro a gente precisa entender esses 4 capítulos. Então, quando a gente tem a certeza de que a nossa alma é imortal, de que a vida não acaba, quando a gente tem a certeza da reencarnação, fica muito mais fácil de compreender. Porque quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como, se a gente não tivesse o entendimento que o Espiritismo nos traz, como que a gente poderia achar feliz uma pessoa que sofre? Se a gente não soubesse que existiria vida após a morte. Seria injusto. Umas pessoas nascem ricas, outras nascem pobres. Umas pessoas nascem doentes, outras nascem saudáveis. Umas vivem até 100 anos, outras nascem e já morrem na hora. Então, se a gente for pensar apenas nessa vida e achar que a vida acaba aqui, cessa com a morte, que não tem mais nada depois, que não tem oportunidades novamente para a gente vir e aprender e tentar corrigir nossos erros, se a gente não tiver esse entendimento, as bem-aventuranças vão ser loucura, né? Não tem como a gente achar feliz uma pessoa que sofre, achando que o mundo que a vida não continua depois da morte. Essa pessoa não é feliz. Então, quando a gente entende, né, que o reino de Deus, né, há muitas moradas no reino de Deus, né, que o reino de Jesus não é neste mundo, quando a gente entende isso, entende a reencarnação, a gente vê que Deus é justo. Se isso que eu estou passando hoje, se essa injustiça aos meus olhos eu estou passando hoje, é porque eu mereço, é porque eu procurei por ela. Ou às vezes até mesmo escolhi, porque poderia ser uma forma que eu possa evoluir mais rápido. Então, antes de entender esse sermão da montanha, é preciso que a gente estude esses 4 pilares. Então, porque aí assim a gente vai verificar claramente que essas leis, né, que estão no Evangelho, elas vigoram por todo o universo. Então, que a gente saiba interpretar, primeiro estude esses 4 pilares, para depois ver a grandeza dessas lições de Jesus. Agora eu vou ler um pedacinho dessa passagem no Evangelho de Mateus, para a gente poder continuar. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Então, gente, Jesus, ele ensinava desde quando ele chegou nesse monte. Antes mesmo dele abrir a boca e dele proferir essas lições, ele já ensinava, né? Quando ele sobe ao monte, esse monte a gente pode pensar que significa vencer na vida, conseguir passar por aquele obstáculo. Quando Jesus senta para conversar com os seus discípulos e com todo mundo que está ali reunido, ele está ensinando a gente que deve ter humildade. Jesus, ele tem uma superioridade tão grande espiritual que ele não precisava ficar no mesmo nível que aquelas pessoas. Ele poderia muito bem falar do alto. Ele tinha moral para isso, mas não. Ele prefere sentar, ficar no nível de todo mundo, para buscar um equilíbrio tanto com Deus, com o Pai, quanto com todas aquelas pessoas que estavam ali. Porque ele sabia que quando ele buscasse esse equilíbrio, as pessoas iriam entender melhor as suas palavras, elas iriam se sentir realmente tocadas com as suas palavras. Né? Então, Jesus ensinava desde o primeiro momento que ele chegou nesse monte, mesmo antes dele começar as lições. Então, na época que Jesus proferiu essas lições, quando ele ainda estava encarnado, as pessoas de Carfanaum, elas sofriam muito, né? Tinha as lepras, né? As doenças, muita pobreza, muita pobreza. As pessoas sofriam muito. Eram desafortunados mesmo do mundo. Tinha muita gente que estava assim, à beira da morte ali. Então as pessoas sofriam muito, muito. E Jesus, ele endereçou essas palavras para essas pessoas, né? Para estes corações que estavam sofrendo. Ele foi levar esperança, levar consolo para essas pessoas. Só que as bem-aventuranças não são só para elas, são para todo mundo. São para todos nós até hoje, são para todo mundo, para os ricos, para os que não sofrem, são para todo mundo. Mas Jesus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, sabe do nosso coração. E ele sabe que é muito difícil uma pessoa, quando ela está muito bem materialmente, quando ela está muito bem, que nada está atrapalhando ela nessa vida, procurar Deus. Ele sabia disso, por isso que ele endereçou essas lições para os desafortunados, para as pessoas que sofrem. Todas as pessoas poderiam ir lá e assistir essas lições dele, mas ele sabia que a maioria das pessoas que estavam bem, né, os reis, os pessoal do império, eles não iriam lá, eles não queriam nem saber de Jesus. Porque para eles estavam bom, eles estavam no ouro, eles tinham seus servos, tinham os seus súditos, eles não precisavam ouvir as consolações. Então, por isso que Jesus endereçou a essas pessoas. Quantos de nós ainda hoje, 2000 anos depois, ainda age dessa forma? Às vezes, quando a nossa vida está tudo mil maravilhas, a gente se aproxima tão pouco, né, de Deus, a gente quase nem lembra. Mas quando chega aquela dificuldade, aí sim, a gente já vai, meu Deus, me ajuda. Então a gente ainda é assim. Então, por isso que Jesus sabia que aquelas pessoas lá ainda não estavam em condições de reconhecer a sua pobreza espiritual. Então, por isso ele endereçou essas lições aos sofredores. E aí, gente, depois que ele ensinou assentando, ficando no mesmo nível com as pessoas, ele começou a falar. E Jesus, ele utilizava a boca dele somente para falar coisas boas, somente para ensinar, para aconselhar, para consolar as pessoas, para ajudar a evoluir. E nós, né, muitas vezes utilizamos a nossa palavra, muitas ou a maioria das vezes, para denegrir, para ofender, para caluniar, para falar mal de alguém, para magoar as pessoas. Então, a gente tem a oportunidade de aprender com ele de mil e uma formas.
mas a gente ainda segue errando, né? Todas as oportunidades nos é dada, mas nem todas são por nós aproveitadas. Então, ele ensinava a todo segundo, mesmo quando ele não dizia nada. E a gente poderia já estar um pouquinho mais evoluído se a gente tivesse aprendido com ele, se a gente colocasse o nosso orgulho de lado e tentasse melhorar, né? Então, o objetivo das bem-aventuranças não é só compreender ela, entender elas, e sim a gente conseguir utilizar elas nas nossas vidas, para que a gente possa realmente evoluir, para que a gente possa realmente melhorar. E um dia, que ainda vai demorar muito, mas se a gente não começar a caminhar agora, vai demorar muito mais, a gente atingir, né, a condição de espírito puro, de espírito perfeito. Gandhi, uma vez, ele disse que se todos os livros e textos sagrados fossem extirpados da Terra, se todos esses livros desaparecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, de nada estaria perdido. Se só se salvasse essas bem-aventuranças. Porque, gente, as outras partes do Evangelho, as outras partes são muito importantes, sim. Só que as bem-aventuranças, elas é um caminho, é um roteiro que a gente deve seguir. Se a gente seguir certinho todas essas bem-aventuranças, a gente já vai adquirir as virtudes necessárias para evoluir. A gente vai conseguir todas as virtudes que precisamos. Então, ele disse isso, né? Ele diz isso, que se todos os livros sagrados fossem destruídos e só se salvasse o Sermão da Montanha, a grandeza continuaria a mesma, a grandeza espiritual das palavras de Jesus continuaria a mesma. Porque é um código, é uma receita, é um roteiro para a gente seguir. É só a gente pegar e fazer igualzinho ali Jesus está falando. Então, essa bem-aventurança, ela é a única forma que a gente tem de evoluir. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Então, o que ele quis dizer com isso? Ninguém pode evoluir, ninguém pode se tornar espírito puro se não aprender com os meus exemplos, se não começar a seguir os meus exemplos. Ninguém vai alcançar se ainda deixar o orgulho e o egoísmo sobrepor o seu ser. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos seguir Jesus, vamos aprender com ele, né? Vamos refletir o que a gente ainda precisa melhorar, que é muita coisa. Vamos refletir qual virtude a gente ainda precisa aprender. Qual é a minha pobreza espiritual? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa muito melhorar e aceita seguir Jesus, é muito mais fácil a gente alcançar o nosso objetivo. E toda bem-aventurança, ela é igual, ela nos dá uma condição e depois ela dá um resultado. Para que eu alcance aquele resultado, eu preciso fazer primeiro aquela condição, né? Por exemplo, bem-aventurados, brandos e pacíficos. Ser brando e ser pacífico é uma condição. Eu preciso ser branda e ser pacífica para que eu possa possuir a terra e ser chamada filha de Deus. Então, eu só vou possuir a terra, eu só vou ser chamada filha de Deus se eu primeiro conquistar a brandura, né? Me tornar uma pacificadora. Então, todas as bem-aventuranças é assim. Assim como todas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu só vou conquistar o reino dos céus se eu entender a minha pobreza espiritual, se eu entender tudo que eu tenho que melhorar. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu só vou alcançar esse consolo se eu sofrer aqui na Terra. E o sofrimento é aprendizado, é ensino. E aí agora a gente entra, então, para falar um pouquinho de cada uma. E a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, primeiro a gente precisa entender o que Jesus queria dizer por pobres de espíritos e o que é o reino dos céus. Então, quando ele nos diz pobres de espírito, ele não está falando das pessoas, né, que possuem menos inteligência. Ele não está falando nesse sentido. E sim dos humildes,
né? Daquelas pessoas que reconhecem a sua pequenez diante de Deus, que reconhecem que não é nada perto de Jesus ainda, né? Reconhece que ainda precisa muito melhorar, né? Ao contrário dessas pessoas, estão os orgulhosos, né? Aquelas pessoas que se acham melhor do que as outras, que se acham superiores, aquelas pessoas que enchem a boca para falar, eu ajudo tal pessoa, eu faço aquilo e faço aquilo outro, eu faço caridade. Essas aí, elas estão colocando orgulho em cima. As que fazem verdadeiramente a caridade, as que ajudam mesmo, elas não falam. Elas são humildes, elas sabem que o que elas estão fazendo é o mínimo que deveria fazer. Que elas sabem que o que elas estão fazendo elas ainda porque elas erraram às vezes com a pessoa e precisa consertar. Então elas sabem que elas não se vangloriam, né? Elas sabem ainda que precisa muito melhorar. Então, Jesus, ele deixa claro que o reino dos céus, ele não é para os orgulhosos, ele não é para os egoístas. Eles nem mesmo entrarão no reino dos céus. Ele deixa claro que o reino dos céus é para os simples e os humildes. E o orgulho, gente, ela é a chaga da humanidade. Ele é a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Né? Enquanto houver orgulho e egoísmo, a humanidade ainda vai estar atrasada. É preciso que a gente, cada um comece por si, né? Tire esse vício de você. Como que a gente consegue fazer isso? Adquirindo virtudes. Aí só assim a Terra vai se tornar um lugar regenerador. Então, esse orgulho, ele é o vício que ele nos afasta de Deus, ele nos impede de evoluir. Então, enquanto a gente não aprender a acabar com esse vício no nosso coração, a gente não vai chegar no reino dos céus. E o que seria, né, esse reino dos céus? Será que é um lugar? Né? O que que é o céu? E aí, a gente entendendo um pouquinho, né, estudando um pouquinho a doutrina, a gente entende que céu e inferno não é um lugar geográfico, é um estado de alma. Céu e inferno não é um lugar geográfico, ele não tá ali naquele lugar, não é um lugar que você pode ver num mapa. Ele é um estado de alma. Resultante das nossas harmonias ou dos nossos desequilíbrios. Né? Se eu estiver bem comigo mesma, se eu estiver em paz, né? Se eu estiver adquirido as virtudes, em qualquer lugar que eu esteja, ele sendo bom ou não, eu vou fazer um céu para mim. Eu vou estar bem, eu vou estar em paz. A mesma coisa, se eu estiver em um lugar muito bom, só que dentro de mim ainda reina os vícios e esse orgulho, esse egoísmo, esse lugar eu vou fazer dele um inferno porque eu vou estar em desequilíbrio. Então, céu e inferno não é um lugar geográfico, é estado de alma. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? E como eu disse lá no começo, se a gente não entender sobre a reencarnação, se a gente não entender sobre a imortalidade da alma, essa bem-aventurança não vai fazer nenhum sentido para nós. Porque como a gente vai achar bom as pessoas que passam por sofrimento, por dificuldade? Então a gente tem que entender que o sofrimento hoje é fruto de que eu mesmo plantei, que eu estou colhendo hoje é porque eu plantei na vida passada, ou até mesmo nessa vida. Né? Como o Allan Kardec nos diz no Evangelho, os nossos sofrimentos podem ter causas atuais ou causas anteriores. Pode ser que eu agi mal com alguém ou comigo mesmo em outra reencarnação, ou pode ser que eu estou agindo errado nessa. Então, esse sofrimento é sempre a colheita que eu mesmo plantei. Então, bem-aventurados essas pessoas que sofrem, esses corações que choram, porque eles serão consolados. Então, somente com essa certeza dessa vida futura, né? E a gente também tem que confiar que, como a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom, como que a causa do sofrimento também não seria justa? Então, se Deus é justo, essa causa também é justa, mesmo que a gente não entenda. Hoje, mesmo que a gente ainda não entenda, porque a nossa visão é muito limitada, a gente só consegue ver agora. A gente não consegue ver todas as nossas encarnações, a gente não consegue ver quem eu fui, o que eu fiz, o que eu plantei.
Então, se estamos passando por isso e Deus é justo e é bom, com certeza essa causa dessa aflição também é justa, né? Então, a gente tem a oportunidade, né, de, através da lei de causa e efeito, reparar os nossos erros. Então, por isso que Jesus fala que bem-aventurados os que choram, porque é uma oportunidade. Se eu fiz alguém sofrer na vida passada, ou se eu mesmo destruí o meu corpo, ou fiz algo de ruim para alguém ou para mim, e eu estou tendo a oportunidade de reparar esse erro hoje, através dessa dificuldade, nossa, é uma oportunidade imensa. Eu tenho que ficar muito feliz. Mas como a gente ainda é criança espiritual, a gente ainda não tem esses entendimentos, é difícil, muito difícil, né? A gente ainda vai sofrer, a gente ainda vai chorar. A gente não é tipo igual o Chico Xavier, que ficava feliz com as doenças que ele tinha. Ainda não somos evoluídos nesse ponto. Então, como que a gente pode aproveitar esse sofrimento se a gente ainda não tem essa condição de entender, né? Aí é onde a gente entra na parte do evangelho que fala sobre bem e mal sofrer. Todo mundo sofre, mas que jeito que eu tô sofrendo? Eu tô aproveitando essa oportunidade? Eu tô olhando para o problema como uma escola, como uma professora que vai me ensinar alguma coisa de bom? Ou eu tô olhando para aquele lado ruim do problema e tô só reclamando, achando que Deus é injusto e sendo rebelde? Então, como que eu tô passando por aquela dificuldade? Porque quando Jesus ele fala bem-aventurados esses que choram, ele não está dizendo de todos, porque todo mundo que está na terra sofre. Ele está dizendo daqueles que sabem sofrer, daqueles que sabem aproveitar a oportunidade que está passando. Então, somente quem suporta essas provas com resignação, né, entendendo que se eu estou passando por isso é porque eu preciso passar. Somente quem passa, quem suporta com resignação, com paciência, principalmente, sabendo que vai ter sim dias difíceis, mas que um dia eles vão melhorar. Um dia eu vou ter essa consolação que Jesus me prometeu. Com fé, né, com confiança em Deus, a gente se torna esse bem-aventurado. Tem uma parte do Evangelho que fala: deveis considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Olha isso, olha que oportunidade que a gente tem. Vamos deixar passar para quando a gente desencarnar e a gente vê passar na nossa cabeça um filme da nossa existência, a gente vê que falhamos nessa missão? Ou a gente vai agarrar essa oportunidade e vai tentar, por mais que seja difícil, vai ter dias que vai ser mais difíceis que os outros, e a gente vai suportar essas provas com resignação, paciência, com fé em Deus, né? E com esperança que ela vai passar. Então, a gente deve considerar felizes porque sofremos. Né? Uma vez perguntaram a Chico se o olho dele doente doía. E ele disse que sim, que doía 24 horas por dia. E ele ainda emendou na frase, né? Graças a Deus. Né? E aí, tipo, olha a grandeza do Chico. Quando que a gente tem essa condição de falar, graças a Deus eu tô com câncer, graças a Deus eu perdi uma pessoa amada, graças a Deus eu tô doente? A gente ainda não é, a gente ainda não conquistou essa evolução. Mas só vamos conseguir conquistar quando a gente começar a caminhar, começar de pouquinho em pouquinho. Então, o Chico, ele já entendia, ele já compreendia a benção da dor. Ele não reclamava em nenhum momento, por mais que doía, por mais que sofria. Ele não reclamava. Ele passava essa prova com resignação. E a gente não pode confundir resignação com ociosidade. Ele sabia que ele precisava passar por isso, ele sofria com resignação, mas mesmo assim ele procurava médico, ele tentava tratamento, porque é isso que Deus quer. Quer que a gente cuide de nós mesmos. Quer que a gente passe por aquela prova da melhor maneira possível, mas também quer que a gente tente melhorar.
né? Se eu vim nessa encarnação com o objetivo de ser pobre para aprender alguma coisa, a humildade ou alguma coisa, eu vou ficar, então tá. Se Deus quis isso, eu vou ficar aqui sentada, não vou trabalhar, não vou procurar nada, vou sofrer com resignação. Isso não é resignação, isso é ociosidade. Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente procure melhorar. Eu vim como pobre, deve ser porque eu preciso resgatar alguma coisa, mas eu vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer algo diferente, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, né? Então, tem uma outra lição também que Chico, um dia conversando com um amigo dele, ele diz que durante toda a vida dele, ele recebia presentes de Deus, né? Presente que foi necessário para a minha caminhada. Quando eu tinha 10 anos, eu tive um enorme tumor no calcanhar que me impediu de caminhar por longo tempo. Quando eu tinha 20, eu tive a doença de São Guido. Com 30 anos, eu tive tuberculose. Com 40 anos, por causa de uma retenção urinária muito forte, eu tive diversos tumores pelo corpo todo. Com 50 anos, eu tive angina, com 60, infarto, com 70, problemas de locomoção e labirintite. Com 80, uma pneumonia muito forte. E a angina piorou muito. E mesmo com todas essas doenças, gente, Chico foi simplesmente Chico. Ele, tipo, mesmo doente, ele dedicou sua vida para consolar as mães, para ajudar as pessoas. Doava o pouco que ele tinha dentro de casa para ajudar os pobres. Então, tipo, olha o exemplo que a gente tem, além do exemplo de Jesus, que é o mais importante, olha o tanto de espíritos evoluídos passou aqui para nos ensinar também alguma coisa. E o Chico passou por essas dificuldades sem reclamar. E nós, olha o tanto de doença que ele teve. A gente às vezes nem tem uma doença assim muito grave, ou às vezes tem, mas a gente não sabe. A gente parece criança que está lá fazendo o birra, chorando, reclamando de Deus. Aí quando a gente age assim, a gente não é bem-aventurado. Então que a gente possa sempre aprender com essas pessoas, né? Então não adianta nada sofrimento se a gente não tirar uma lição dele. Como disse lá naquela mensagem do Evangelho que eu disse, quando a gente suporta as provas bem suportadas com resignação e paciência, a gente poupa séculos de sofrimento. A gente poupa séculos de sofrimento. Olha o quanto de sofrimento que o Chico não poupou, com esse tanto de doença que ele venceu na vida, que ele conseguiu passar vencendo, conseguiu se tornar um bem-aventurado. Será que a gente vai poupar esses séculos de sofrimento ou será que a gente vai contrair mais dívidas? Porque quem sofre mal contrai mais dívidas. Então, Emmanuel, ele fala, Jesus ofereceu muitas bem-aventuranças, porém raros desejam-nas. Diz finalmente que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, essa bem-aventurança é uma que pega, a gente tem que pega bem, né? A gente tem que pensar, olha, quanto que a gente está reclamando, às vezes até à toa, né? Vamos ficar feliz. Às vezes a gente ainda não consegue ficar feliz por um sofrimento, mas a gente pode tentar aprender com ele, falar, o que estou sofrendo, tá? Tô chorando, tem dias que eu vou chorar, que vai ser mais difícil. Mas o que será que eu tenho que aprender com ele? Eu vou tentar. Eu vou tentar me tornar uma pessoa melhor. Aí assim a gente vai se tornar esse bem-aventurado. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí eu vou emendar junto, igual o Kardec também emendou, a outra, né, que chama bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é mansos? O que Jesus quis dizer por mansos? Manso é aquela pessoa que age em qualquer situação da vida com brandura, com mansidão, ela não trata ninguém mal, em todo lugar que ela tiver, por mais dificuldade que ela esteja passando. Ela tenta ser afável, ela tenta ser doce, ela age com paciência, com tolerância para as pessoas. Então, esses são os mansos, que não têm maldade, que não agem com maldade, não ataca ninguém. Então, esses são os mansos. E o que ele quis dizer com herdarão a terra? Como herdar a terra? E aí, Allan Kardec questiona os espíritos. Ele fala: por que essa bem-aventurança fala que vai herdar a terra, se em todos os outros ensinamentos está falando que não é para dar importância para as coisas da terra, que as
coisas valiosas verdadeiramente são as do céu. E aí ele questiona, né? Por quê? Como assim herdar a terra? E aí os espíritos respondem que herdar a terra que ele está dizendo é que, tipo assim, ó, hoje em dia, no nosso mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. As pessoas mansas, as pessoas brandas, elas ainda sofrem, elas ainda. As pessoas orgulhosas que atacam, elas ainda estão um pouco melhores. Então, o herdar a terra aqui que ele fala é a regeneração que está por vir. Quando o mundo se tornar regeneração, os espíritos que ainda não têm essa brandura, que ainda não têm essa mansidão, vão ter que ir para outros lugares, vão ter que ir para outros planetas menos evoluídos. Não vão ficar aqui, porque a energia deles, a vibração deles, não vai mais ser compatível com a da Terra. E aí, nisso, só ficarão aqui os mansos, os brandos, aqueles que possuem as virtudes, né? Que é afável, que é benevolente, que é paciente, que mesmo um dia, quando ela tá, tipo, à beira de explodir, ela respira, ela pensa, não vou falar isso, porque senão eu vou magoar essa pessoa. Eu vou respirar, vou esperar passar. Porque todo mundo, às vezes, todo mundo passa raiva. Não, não existe ainda alguém dentre nós que não passa. Só que como que a gente está agindo? O que vale é o jeito que a gente está agindo. Eu estou explodindo? Estou atacando as pessoas do meu redor? Ou não? Eu estou respirando, estou pedindo para Deus, para os espíritos superiores me acalmar, me ajudar? Como que eu estou me portando diante dessas dificuldades, né? Diante dessa raiva, dessa falta de paciência? Como? Eu estou sendo uma pessoa que ofende todo mundo ou eu estou sendo mansa, estou sendo branda? Estou trabalhando para ter mais paciência? Então, a terra que vamos herdar é a terra de regeneração. Que vamos não, né? Se um dia a gente se tornar manso. A terra que esses mansos vão herdar é a terra de regeneração. Porque os maus não mais poderão viver aqui. Os que não aproveitaram, que não aprenderam com as oportunidades, não poderão mais viver aqui. E quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Né? O que é pacificador? É aquela pessoa que leva a paz para todos os lugares, que ajuda a construir a paz no mundo. E aí a gente tem que ficar atento para não confundir pacífico com pacificador. Né? Pacífico é aquela pessoa que tem a paz com você mesmo, consigo mesmo, mas é aquela paz individual. Ela é na dela, esse é o pacífico. Ela é passiva, ela é na dela, vou me portar com paz, mas não vou levar paz para ninguém, cada um que procure a sua. Essa é ser pacífico, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que sejamos pacificadores, que sejamos ativos, que sejamos atuantes, que a gente possa levar a paz em todos os lugares que a gente for. Então, essas são as pessoas pacificadoras. E elas vão ser bem-aventuradas porque elas serão chamadas filhos de Deus. Né? Aquelas pessoas que querem o bem de todos, ela não quer guerra. Ela não gosta de guerra. Onde ela está, ela leva a paz. Olha a Madre Teresa, o exemplo que ela nos dá. Olha a paz que ela levava às pessoas, a ajuda que ela levava àquelas pessoas. O dia que a Madre Teresa pediu uma esmola para o moço para poder ajudar aquelas crianças e ele cuspiu na mão dela. Ela poderia se portar de que forma? Ela poderia brigar com ele. Ela poderia xingar. Ou ela poderia sair de perto e ignorar, mas não. Ela levou a paz, ela foi a paz. Ela disse para ele: obrigada por isso. Isso foi para mim. Mas e agora? Você pode ajudar as crianças? E para as crianças? Olha a paz que ela transmitiu. Eu tenho certeza que essa pessoa ficou com vergonha. E com esse ato dela, ela não brigou com ele. Ela não julgou. Com esse ato, essa pessoa com certeza mudou. Então, isso é ser pacificador. Como o profeta Gentileza, que pintava os muros acho que de Niterói, se eu não me engano.
escrevendo gentileza gera gentileza, escrevia mensagens de paz, entregava rosas para as pessoas se sentirem bem, se sentirem amadas. Então, essas pessoas que são pacificadores, né? E elas serão bem-aventuradas porque serão chamados filhos de Deus. A próxima é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente tem que entender, gente, que a justiça de Deus, ela nunca falha. Por mais que hoje, aqui na Terra, eu estou sofrendo injustiças, a justiça de Deus, ela não falha, nada vai ficar impune. Então, quando Jesus fala que essas pessoas que têm sede e fome de justiça vão ser saciados, vão ser fartos, ele está dizendo da justiça divina e não a justiça do homem, porque a justiça do homem, ela é falha. E aí, muitas vezes, que eu li, estudando, eu vi acho que no EAD, no estudo do EAD, diz que muitas vezes essas pessoas que têm fome e sede de justiça, no passado, foram pessoas injustas com as outras. E aí elas vieram nessa vida, nessa reencarnação, com essa fome e sede de justiça mesmo, para elas aprenderem, para elas melhorarem, né? Quando é o caso do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele perseguia as pessoas que seguiam Jesus quando ele era Saulo. Quando ele era Saulo, ele perseguia essas pessoas. E aí, depois que ele viu Jesus, que ele viu aquela luz que até cegou ele, e ele conheceu o verdadeiro amor de Jesus, ele se tornou Paulo de Tarso e ele levava a palavra de Deus para as pessoas. Só que ele foi perseguido. A justiça do homem não era favorável a ele na terra. Mas por que ele estava passando por aquilo? Era porque ele perseguia os cristãos também, antes. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm fome e sede de justiça, que hoje são injustiçados na terra, muitas vezes foram injustos nas vidas passadas. Então, nada acontece se não tiver uma causa, se não tiver um motivo. A próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que Jesus quer dizer com isso? Que eu só vou ter a misericórdia de Deus, que ele só vai perdoar os meus erros se eu perdoar o meu irmão, se eu for misericordioso com ele. Se eu entender que o jeito que eu erro, como eu erro, todas as outras pessoas também erram. Então, se eu quero ter misericórdia comigo, eu tenho que ter misericórdia com os outros. Então, a gente tem que ter indulgência, tem que entender, tem que olhar o argueiro do nosso olho, né? Não, tirar a trave do nosso olho, não olhar o argueiro no olho do irmão. Isso é ser misericordioso. É aquela pessoa que se comove com as dificuldades do outro, que é misericordioso com as faltas dos outros, que perdoa as ofensas. Né? Igual a parábola do credor incompassivo, que tinha um moço que devia muito para um rei, né? Para um servo lá, devia muito dinheiro e ele foi cobrar esse moço. Né? E esse moço pegou e pediu, né? Por favor, tenha misericórdia, eu vou pagar você quando eu tiver. Né? E aí esse rei falou, tá bom, né? Você vai me pagar? Tá bom, pode ir embora. E aí essa pessoa que devia ao rei, no caminho, encontrou um que devia para ele muito menos do que ele devia para o rei. E ele pegou a pessoa e falou: Você vai me pagar tudo que você me deve. E a pessoa pediu: Por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho agora, mas quando eu tiver, eu vou te pagar. E ele não usou da misericórdia com essa pessoa. Ele mandou prender essa pessoa. Ele esqueceu que o rei teve misericórdia com ele. Mas não, ele mandou prender. E aí, quando o rei ficou sabendo disso, pegou, chamou ele de novo e prendeu ele, né? E disse: Eu tive misericórdia com você, mas você não teve misericórdia com o seu irmão. Então agora você vai ficar aqui até você me pagar tudo que você me deve. Então, como que a gente está sendo? A gente está sendo misericordioso? Ou estamos sendo igual esse credor? Né? Não estamos ajudando as pessoas, não estamos sendo misericordiosos com os erros dos outros. Porque se eu fosse perfeita, se eu não errasse, eu não estaria aqui na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações. Então, a pessoa que é misericordiosa, ela tem esse entendimento, né? Ela usa dessa indulgência, né? Desse perdão, ela perdoa as ofensas. E aí a próxima é bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? Essas pessoas são aqueles espíritos que já são mais evoluídos, que não têm maldade no coração, que só pensa, né, que só tem bondade mesmo, que não tem nenhum vício no coração.
Então, esses são os limpos de coração. Então, não possuem manchas morais, são as pessoas puras. Então, essas pessoas vão ver a Deus. E o ver a Deus aqui não é ver com os olhos, é sentir Deus, é se aproximar de Deus, né? No sentido de estar ali mesmo junto com o Pai. Então, somente essas pessoas que têm o coração puro, que não têm maldade, que não pensam maldade, que são os espíritos mais evoluídos, só elas que vão ver Deus. É só elas que vão ter essa recompensa de ver Deus, de sentir Deus. E o próximo é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, essa perseguição que Jesus disse é igual ele mesmo, que sofreu perseguição quando ele estava aqui na terra, que foi para o Calvário, que foi para a cruz. Ele sofreu essa perseguição e ele venceu. Então, ele fala para as pessoas: tenham paciência. Se você estiver sofrendo perseguição por causa da minha justiça, por causa dos ensinamentos que eu estou dando, tenha paciência, porque o reino dos céus é para você, vocês vão ser bem-aventurados. Então, é o caso do Paulo, igual eu disse, o Paulo foi perseguido, e aí o Paulo venceu na vida. O caso da Lívia, esposa do Públio Lentulus, que seguia Jesus escondido, que ia assistir as lições de Jesus escondido dentro das montanhas. E aí, quando ela e tantas outras pessoas cristãs foram descobertas, foram jogadas aos leões. Essas pessoas eram perseguidas, mas mesmo assim elas continuaram seguindo Jesus com perseverança, com esperança e com fé, mesmo sendo perseguida, mesmo sabendo que elas seriam jogadas aos leões. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, ele está falando para essas pessoas. Igual, tem países igual lá no Iraque, quantos que essas pessoas não perseguem os cristãos? Então, essas pessoas que sabem, que continuam seguindo Jesus, vão ser bem-aventurados. Então, as bem-aventuranças são essas. Então, que a gente possa seguir Jesus, entender que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e a vida, só através dele, seguindo os exemplos dele, que a gente vai alcançar a evolução. Né? Então, eu vou encerrar com um trechinho, né, do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, chama Versão Moderna. Um trechinho só para a gente refletir mesmo. E ele fala assim: e respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante: bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que viveu construindo bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados os aguilhões do socorro divino, a impeli-los para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores. Porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra do auxílio fraterno a todos. Porque no dia de visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que foram dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade, pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre que não encontrou entre os homens, senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. A essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiente e límpido sobre o nosso grupo, e, fim da ligeira pausa, fixou nos lábios amplo e belo sorriso, rematando serenamente. Rejubilem-se cada vez mais, quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. E em seguida retomou o passo leve para a frente, deixando-nos a estranha quietude e na indagação oculta de que se dispõe a pensar. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer, a mensagem que eu queria trazer. A E é isso. mensagem simplificou tudo, Nayara. Desculpa Então, ter passado do horário um pouquinho, tentei fazer mais rápido. assim, é muito profunda as bem-aventuranças, né? Para a gente ser Muita. feliz não é fácil, né? Porque bem-aventurança significa felizes. Então, mas foi ótimo. Foi assim uma reflexões que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Para podermos caminharmos aqui nesse mundo, né? Que, graças a Deus, a gente está vendo caminhando. Vai caminhando. Nayara, gratidão, minha amiga. Muito obrigada por você ter Obrigada, eu aceito que agradeço. estar aqui conosco. Fique conosco para o nosso encerramento. Meus amigos, depois dessa reflexão, né, das bem-aventuranças, que possamos colocar em nossas vidas um pouquinho, né? Porque tudo de uma vez a gente não consegue fazer, mas vamos devagarzinho, devagarzinho, um pouquinho de cada vez. E assim, eu quero compartilhar com vocês a nossa pauta do mês de dezembro. O nosso mês de dezembro ele é um pouquinho pequeno, porque logo vem o Natal e o Ano Novo, né? Que a gente dá aquela paradinha. Mas nós teremos na próxima segunda-feira, dia 4, a nossa amiga Valdete, que vai fazer um estudo para nós só sobre Jesus. No dia 11, nós vamos ter uma passagem de Jesus que é surdo e o gato, surdo e gato. É uma passagem assim até pouco conhecida, né? Mas que ela é muito profunda. Ela nos ensina a falar menos e ouvir mais. E no dia 17, acho que é, ah, 17, não, 18, nós teremos aqui o São João Matos, que ele irá falar para nós sobre uma parábola, né? A parábola das virgens loucas, que somos nós nesse mundo aqui que estamos vivendo, né? Estamos aí à espera do noivo, estamos aí que nem doido procurando e o noivo está aqui perto de nós, né? E a gente não consegue ver.
Então, fica aqui, meus amigos, o convite para os nossos próximos estudos no mês de dezembro. E eu quero agora convidar o seu Adalto, que irá fazer a nossa oração final, e quero também, meus amigos, pedir pela nossa cidade. Amanhã, a nossa cidade estará completando 199 anos, né? A Franca do Imperador, essa terra que nos abriga, né? Que estamos aqui. Eu sou francana mesmo, então não sou só de coração, eu sou francana roxa. Então, que possamos, assim, fazer uma vibração para a nossa cidade, pedindo a paz, a união, a fraternidade entre os povos, e as nossas preces possam chegar principalmente àqueles nossos irmãozinhos mais necessitados, aqueles que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, que estão nos orfanatos, nos presídios. Mas pedimos também, Senhor, que visite os nossos lares e de cada um dos habitantes da nossa cidade. Sede sempre conosco e que possamos sempre caminharmos com muita serenidade e esperança em nossos corações. Pedimos também a espiritualidade amiga, que fluidifique as nossas águas, que traga o passe que cada um de nós está necessitando, né, para aquela enfermidade do seu corpo perispiritual, para o seu corpo material. O Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigado, meus amigos. Que possamos, nessa semana, caminharmos com o coração cheio de paz, de luz e de amor. Até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Muito obrigado, Nayara, e obrigado, amigos que estão aqui conosco na nossa sala virtual. Até hoje.